Meus amores, como vocês estão aí? Tudo bem com vocês? Como tá essa força? Como tá essa energia? Vamos continuar nossa conversa aqui sobre trocas energéticas? Semana passada, a gente fez a parte 1, conversei um pouquinho com vocês e relembrei alguns pontos importantes que a gente não pode esquecer quando a gente está falando das conexões que a gente faz com o mundo. Toda vez que a gente pensa numa temática tão imensa como essa das trocas energéticas, e é imensa, gente, eu digo que é imensa porque nós somos feitos de energia, tá tudo envolvido com energia. É um assunto imenso por conta justamente dessa condição primordial que nós temos aqui dentro desse plano de sermos filhos e frutos de uma energia em movimento, que está viva, que está acontecendo, que está pulsando uma série de sinais, de mensagens, de frequências. É um assunto imenso porque não envolve só o estudo do campo energético. Isso é a parte que eu faço há alguns anos, por sinal. Mas não é só isso. Quando a gente pensa nas questões energéticas, a gente pode pensar nas questões sociais, a gente pode pensar nas questões políticas, a gente pode pensar nas questões que envolvem todo o desenvolvimento mental, lógico, racional e cognitivo. A gente pode pensar nos processos da psique, a gente pode entrar mais a fundo ainda nos assuntos que envolvem as emoções, as sensações, as percepções, e a gente também entra em conexão com todo o universo instintivo, universo inconsciente. Quer dizer, a gente tem uma gama imensa para a gente pensar as trocas de energia. E eu gosto de lembrar isso porque existem muitas teorias diferentes que surgem baseadas em pontos diferentes de vista. Na verdade, mesmo quando a gente pega material muito antigo, tipo os sutras, mais de 5.000 anos atrás, a gente já tem uma descrição muito próxima, até mesmo daquilo que a física, nem a quântica, nem a tradicional já começou a falar há pouco tempo atrás. Por conta dos avanços da tecnologia, a gente começou a perceber de uma forma mais material aquilo que há mais de 5.000 anos a galera já conseguia perceber no nível energético. A percepção do campo energético é algo que pode acontecer de uma forma natural, ou deveria ser, né? Eu acredito muito que isso deveria ser um processo extremamente natural. Acho que é tolhido da gente isso desde muito cedo. A gente vive em grupos de pessoas e junto a pessoas que realmente não têm nenhum tipo de preparo nesse sentido. Tem muitas vezes uma grande base de atuação no mundo, mas não tem essa conexão, essa percepção energética de tudo que está acontecendo, de todos os campos e funcionamentos desses campos dentro da própria vida, né? E também, ao mesmo tempo, a gente pode ter um processo que é desenvolvido, uma aproximação que é desenvolvida ao longo do tempo. Eu gosto de ressaltar uma coisa aqui bem importante para quem está com questões relacionadas com trocas energéticas, para quem está sentindo incômodo, para quem está sentindo mal-estares, para quem sofre dessa pressão constante com relação às trocas energéticas. Existem abordagens e tratamentos e curas que são feitas de forma pontual. São feitas em cima da casca, vamos dizer assim. Você pega uma feridinha que está ali, que está doendo, que está machucada, aí você coloca lá uma medicação, aquilo trata, aquilo cura daquela feridinha, tá? Então existem muios processos por aí que vão ajudar você a resolver esses incômodos e vão te ajudar a melhorar todos os sinais e sintomas das perturbações que chegam. Só que eu falo por experiência própria, gente. Eu não tô falando isso só porque eu estudei e porque eu trabalho com isso, não, tá? Até porque eu acredito que tem muita gente que não tá nem pronto ainda para essa outra etapa. Que tá realmente precisando do paliativo, tá precisando do curativo, tá precisando do carinho e da atenção. Não tá ainda no momento de fazer essa transição, mas por experiência própria, gente.
Eu sei que a grande cura, a grande liberação nessa questão é o processo mais profundo de autoconhecimento. A desconexão que a gente vive da nossa essência, da nossa natureza primordial, da nossa energia livre, não condicionada, é tão grande que é muito comum as pessoas adoecerem por problemas que nem são naturais. São criados dentro do sistema e por conta do sistema que a gente vive. Quando a gente sugere para uma pessoa, para ela começar começar de alguma forma a processar dentro dela essa abertura para o exercício do autoconhecimento, muita gente vira a cara, muita gente torce o nariz, porque acha que isso é papo de nova era, que isso é coisa de alguém que quer viver no meio da natureza sem precisar pagar impostos, o que não é uma má ideia, né? Mas até na natureza a gente tem impostos para pagar, né? Essa aqui é a verdade. Mas a ideia que muitas vezes que passa para as pessoas, quando a gente fala de energia e fala desse processo, é exatamente esse. Para com isso. Vamos fazer uma coisa mais simples. Não tem um retiro de 3 dias que a gente resolve essa questão? Não tem uma prática? Não tem um ritual? E o banho com cristal não resolve esse processo? Resolve. Resolve. Tem algumas fases, aliás, que eu utilizo muito esses paliativos para dar um suporte. Mas eles são paliativos, gente. A não ser que você vá viver, por exemplo, lá na Chapada, que você vai estar em constante comunhão, né, com a frequência da natureza, das pedras, dos cristais, enfim. Aí ali você pode dizer que é um processo de transformação de vida. Mas quantos de nós vão ter condição de fazer isso? Nem é para fazer, tá, gente? Isso nem é uma ideia. Se todo mundo for para a Chapada para se reequilibrar, acabou a Chapada, né? Acabou a Chapada. Mas a questão é essa. A minha forma de trabalhar vai por esse caminho porque isso conversa com a minha história. Isso conversa com aquilo que eu sou e com aquilo que eu vivi. Então, o que eu posso entregar para vocês aqui está relacionado com esse processo mais profundo de conhecimento do ser e da existência para poder criar uma abertura para o autoconhecimento. E por que eu estou começando esse episódio falando sobre isso? Porque a chance de você encontrar materiais que vão conversar com você em partes, dependendo do momento que você está passando e da forma que você está vivendo, é imensa. Justamente porque cada caso é um caso. A gente estuda os casos mais intensos, mais fortes, para a gente ter uma base para poder auxiliar aqueles que têm uma questão menor. Mas de verdade, é muito raro a gente conseguir, até mesmo a gente, dentro do nosso processo de acompanhamento, entender com muita clareza o que acontece. Mas a minha sugestão é que você utilize esse trabalho não só para melhorar suas trocas energéticas, mas para ampliar toda a sua consciência com relação à vida. Vai acontecer naturalmente, tá, gente? Não tem como. Como a gente já pode perceber, qualquer tipo de conexão um pouquinho maior que a gente faça com os nossos mecanismos naturais e espontâneos, começa a transformar um monte de coisa. A gente começa a questionar um monte de coisa. E isso é a base de uma verdadeira liberação para as conexões energéticas começarem a acontecer numa plataforma mais saudável. Quando a gente pensa que as pessoas estão se conectando umas com as outras a partir de um sistema interno de impressão, e eu chamo de sistema de impressão porque foi assim que eu aprendi com a minha grande mestra e tutora, Kátia Petrovski. Ela usa muito, isso vem da escola, né, do Luiz Antônio Gasparetto, esse termo sistema de impressão. A gente tem um sistema de impressão muito forte, muito potente, que conversa inclusive com a nossa linhagem, com a nossa ancestralidade, aquilo que a gente traz no nosso DNA de memória, de situações do passado. E a gente acha que a gente está se relacionando em cada momento com uma situação nova, mas na verdade a gente está se relacionando com o mundo a partir desse sistema de impressão. E é um movimento de conexão com a gente, de percepção mais profunda desse funcionamento do nosso sistema de impressão que vai trazer a liberação para a gente. E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui. Sobre o quanto as trocas que você está fazendo hoje, que estão te incomodando hoje, que seja com o seu chefe, que seja com a vovó, que seja com as tias,
que seja com o coleguinha de trabalho que tem uma energia péssima. Essa troca de energia, ela não está conversando só com essas pessoas, com esses fenômenos, com essas situações que se apresentam. Elas estão conversando com esse sistema de impressão que pulsa dentro da gente muito antes da gente ter consciência disso, tá? No momento que a gente começou a nossa jornada aqui nesse plano, a gente já começou a capturar uma série de impressões, a gente começou a importar coisas que a gente vivenciou, que a gente experienciou, que a gente viu, que a gente ouviu para dentro do nosso campo, e aquilo começa a funcionar como a nossa realidade. E é dentro dessa bolha de realidade que a gente se conecta com as pessoas. Quando a gente fala em conexão energética, a gente não pode esquecer que não tem como sair de dentro da nossa bolha. Mesmo quando eu faço a leitura do campo do outro, eu faço isso de dentro da minha bolha, de dentro da minha plataforma interna. E por isso que todo o processo começa aí, na avaliação do nosso campo interno. O pessoal fica muito chateado com isso, porque eles realmente percebem e acham que o mundo lá fora é que perturba a gente. Que são as pessoas e a energia das pessoas e o ideal, os sonhos, as ideias, os valores, as crenças das pessoas que na verdade incomodam ela. A gente, justamente por ver quando uma pessoa sai de perto da gente, o nosso campo se expandindo de novo, sentir isso, né? A gente associa que o problema está com a pessoa. É claro, porque ela sai de perto, o meu campo se expande. Só que se a gente for deixando isso acontecer ao longo da nossa vida, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir nem ficar sozinho, porque a gente também vai começar a retrair o nosso próprio campo. E aí a gente não tem mais para onde fugir. Por isso que essa ideia de vamos fechar, vamos cortar, vamos bloquear, vamos nos proteger e nos guardar do outro, é rasa, gente. É muito rasa. É superficial demais. É o que eu falei, é ficar passando remédio na feridinha. Se você me segue, se você acompanha o meu trabalho, você sabe quem eu sou, qual que é a minha história. Você sabe que eu não fico nisso, eu não perco tempo com isso, porque tem muita gente trabalhando nesse sentido, oferecendo inclusive trabalhos muito bacanas. Mas não é o meu, porque eu venho de uma história diferente. Eu venho de uma escola de vida diferente também. E eu fui atrás de muitas outras coisas, porque para mim essa casquinha, ela não curou mais depois de um tempo. Ela não recebia mais nenhum tipo de liberação superficial. Para mim, tá? Não tô falando que é o seu caso. Pode ser que no seu caso, um banho de sal grosso na sexta-feira à noite e mais um tanto de mantra te resolve. E aí, beleza. Você tá numa outra porção do trabalho interno. Talvez não seja isso. O que eu quero deixar bem claro para vocês aqui é que para tudo na vida existe normalmente essas duas opções. Você pode ficar na casca, na superfície, fazendo esses movimentos paliativos, ou você pode ir mais fundo. E quando a gente fala que ficar focando no que está acontecendo com o outro, na energia do outro, no que está acontecendo lá fora, não é o caminho para a gente entender melhor as nossas conexões, as nossas trocas, é importante que isso esteja profundamente assimilado, porque a gente vai constantemente tentar voltar para essa zona de conforto, de projetar no outro, no que está acontecendo lá com o outro, o meu incômodo, a minha dor, o meu mal-estar. E principalmente quem tem mais hipersensibilidade aí, que já vem de um histórico de vida e tem um sistema de impressão muito potente nesse sentido, a gente sente até as mosquinhas passando lá longe. Isso não é uma característica para a gente conflitar, para a gente confrontar. Isso é algo para a gente entender e começar a aprofundar ainda mais o nosso trabalho interno com relação a esses sensores de percepção, a essa nossa capacidade de capturar o movimento que atravessa o nosso campo, que cruza o nosso campo, que movimenta a energia dentro do nosso campo. Então,
se você procura por esse aprofundamento que vai transformar a tua vida nesse sentido, e eu lembro que eu tenho um episódio aqui que eu falo da grande chave da vida, a chave da prosperidade, da abundância, da saúde, que é a orientação da frequência energética. As pessoas não levam a sério, elas acham que é realmente uma brincadeira esse troço, mas não é, gente. Isso daí realmente é um ponto importantíssimo. É um ponto vital para a gente começar a falar sobre isso. A galera fica muito preocupada em como eu vou me defender dos outros. Isso é um movimento egóico, pesado pra caceta, sabia? Acho que eles vão me cortar por causa do palavrão. Ai, caramba, eu vou entrar na lista dos renegados. Mas a verdade é essa, gente. É um movimento duro, pesado, que a gente inflige ao nosso campo energético, à nossa vida, às nossas estruturas internas. O outro vira o inimigo, o mundo lá fora vira uma coisa cruel, uma coisa sofrida, e eu preciso me proteger e me guardar. Existe até um arcano no tarô que se chama a doença. E por incrível que pareça, esse arcano, ele não recebe esse nome por causa de doença física. É essa doença emocional, energética e mental de perseguição. É o 9 de paus. É uma carta que fala sobre um corpo adoecido pela ideia obsessiva de perseguição, de inimigos, de ataque e defesa. Aquele campo que está tão atrofiado dentro do movimento de ataque e defesa que a pessoa vira a própria doença. E quando a gente fala isso, a galera fica até meio contida, assim, sabe? E fala, puxa vida, mas então eu não vou poder mais acusar o mundo daquilo que eu tô sentindo? Vai, a gente tem essa opção. Mas quanto tempo a gente vai ficar nessa posição? O que acontece com a nossa energia enquanto a gente está nessa posição? Eu lembro que todos os processos merecem ser vividos, inclusive os lutos, as frustrações, as raivas, as revoltas, a indignação. A gente tem que acolher e receber muito bem. Mas o tempo que a gente vai fazer isso e a forma como a gente vai fazer isso é o que vai definir o grau de maturidade e de crescimento e expansão da nossa consciência aqui dentro desse plano. Existe toda uma cultura e até um comércio hoje em dia envolvido com essa questão de você se sentir melhor sendo você mesmo e nas trocas, porque a gente está assistindo inclusive isso, né? A importância da conexão e das trocas. Como a gente adoece se a gente fica só enxergando o perigo, o mal, o inimigo lá fora. A gente adoece, literalmente a gente começa a perder as nossas funções vitais. A gente não consegue se concentrar, a gente não consegue produzir, o nosso campo de criação fica todo fragmentado, porque a gente não está se conectando de maneira adequada, de maneira viva, né? A gente não está se conectando, então a gente começa a adoecer. Imagina uma pessoa que sofre por conta das trocas energéticas, porque tem um sistema de impressão extremamente reativo e qualquer coisa atinge, ataca, machuca essa pessoa. Essa pessoa está nesse estado de confinamento dentro do próprio campo há muito tempo. E é por essas pessoas que eu faço o trabalho que eu faço, porque eu sei, eu já senti isso, eu já vivi isso. Eu vou contar para vocês uma história aqui, mas não é para ninguém sentir pena, tá? Porque se tem um sentimento que é ruim de você enviar para uma pessoa é pena, hein? Não mande pena. Enxergue nela o potencial que está por trás da história que ela está contando, tá? Eu não gosto de contar histórias desse tipo porque eu sei que gera uma onda de associação nesse sentido, eu não gosto. Mas eu vou contar porque tem uma função didática por trás disso, porque eu sei que muita gente só se toca, se percebe e percebe a própria história quando ouve a história do outro. Eu nasci dentro de uma casa muito conturbada em termos energéticos, mentais e psicológicos. Já vim de uma mãe que tinha sérios problemas de psicopatia grave. Então eu já vim com um sistema de impressão muito modulado para isso. Por isso que eu trabalho com pessoas assim hoje. Eu tenho condição
de entrar e sair desses campos como muita gente não consegue, porque eu cresci dentro de um campo e amorosamente conectado com esse campo. Então, eu considero isso um ponto extremamente favorável, porque eu consigo ajudar pessoas que estão em situações muito graves. E faço isso de um campo de amor, porque é o campo que eu aprendi, foi o primeiro campo que eu aprendi a circular na vida. E esse campo, ele foi criando para mim, desde muito cedo, todo um sistema de impressão. Lembrando que isso não é culpa, né, das pessoas que estavam em volta de mim. Elas também já são a consequência e o resultado de uma série de outros campos que tocaram a vida delas. Que cocriaram elas também, né, de alguma maneira. Então, existe toda uma questão de linhagem, de ancestralidade dentro do nosso sistema de impressão. Mas a verdade é que existe um ponto da minha história que eu precisei trabalhar demais quando eu decidi fazer esse movimento de liberação desse sofrimento relacionado com as trocas. Quando eu tinha quase 2 anos, eu não tinha ainda 2 anos de idade, eu era um bebê praticamente, eu quebrei o braço numa brincadeira. Só que demorou 1 semana para minha mãe perceber que eu tinha quebrado o braço, porque eu estava fingindo que estava tudo bem. Eu tinha dor, eu chorava escondido, mas eu fingia para minha mãe que estava tudo bem. Quando ela se aproximava, eu brincava como se aquele braço estivesse mais ou menos normal. Mais ou menos porque não tinha como funcionar normal. E eu lembro que eu ouvi essa história muitas vezes em diferentes versões, mas foi durante um processo de tratamento depois no futuro que eu entendi o tamanho disso que aconteceu. Uma criança, um bebê, é capaz de fingir que não está sentindo a dor de um membro quebrado para não ocasionar nenhum tipo de incômodo para a mãe. O que vocês acham que isso conta a respeito do sistema energético de uma pessoa? Do sistema psicológico, mental, físico e energético. De uma pessoinha que não era nem ainda uma criança, né? Era um bebê ainda, né? Eu não tenho recordação dessa época, eu tenho alguns flashes só de quando realmente conseguiram me mobilizar, porque eu não queria ser mobilizada para colocar uma atadura no braço, porque eu percebia que minha mãe estava ficando nervosa com a situação. E o nervoso da minha mãe fazia eu me transformar numa pequena fortaleza, um bebê fortaleza. Porque para você conseguir segurar um braço quebrado, gente, eu brincava. Custou, ela falou que ela percebia que eu estava andando de velotrol. Quando ela olhava, eu punha a mão no velotrol. Eu conseguia levantar o braço e pôr a mão no velotrol. Velotrol é uma coisa bem antiga, né? Mas eu punha a mão para ela não perceber. Aí um dia ela me pegou chorando, porque eu queria pegar um brinquedo e não conseguia. E aí ela se ligou que meu braço estava meio torto. E aí foram correndo para o hospital. Enfim, eu conto essa história, gente, aqui para vocês, porque existe uma infinidade de processos hoje que ainda conversam com esse ponto, que começou antes desse ponto. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu gostaria que vocês começassem a olhar o sistema interno de vocês a partir desse olhar que reage àquilo que é imprevisível, aquilo que a gente não sabe o que vai acontecer, como vai acontecer, de que maneira vai acontecer. Todos nós, de alguma forma, ainda estamos tentando fazer o papai e a mamãe felizes. Todos nós, de alguma maneira, a gente tem níveis diferentes, mas a gente não tolera a ideia do outro ficar chateado, ficar triste, ficar incomodado ou ficar nervoso com a gente. Ficar chateado com a gente, ficar bravo com a gente. A gente tem uma capacidade muito baixa de aguentar isso. Tem gente que não tem tanto problema com isso, mas tem problema com outras coisas. Com cobranças afetivas, com a tentativa de conexão mais íntima. Tem gente que não suporta isso, fica revoltado. Gente que detesta a ideia de alguém dependendo fisicamente, amorosamente, financeiramente.
Cada um tem o seu sistema de impressão, que foi muito possivelmente gerado em condições como essa que eu contei para vocês. Você pode não lembrar, mas dentro do seu inconsciente tem uma série de histórias desse tipo que estão atuando por aí. Se eu, com menos de 2 anos de idade, conseguir disfarçar um braço quebrado, o que eu posso fazer com 45 anos dentro de uma sociedade absurdamente materialista, que vive de aparências, que vive na busca incansável pela alegria, pela perfeição? O que eu não posso fazer comigo mesma para não incomodar, para não perturbar, para agradar? Eu não conto isso porque é a minha história só, gente. Eu conto isso porque eu percebo que é a história de todo mundo. É claro que com nuances diferentes. Pode ser que no seu caso aí você não tenha disfarçado o bracinho quebrado, mas você tenha escondido sua sexualidade, por exemplo, porque isso ofendia tua mãe, teu pai, tua família. Você pode ter negado muitas questões internas e pessoais importantes para você, porque diferiam daquele ambiente que você estava. E a gente tem uma questão inconsciente interna desse medo de literalmente morrer, ser abandonado, ficar sozinho. Isso tá vibrando na gente o tempo inteiro. Não tem como a gente falar de trocas energéticas se a gente não voltar para essa questão de que dentro de cada um de nós existe uma criança pequenininha que está tentando de alguma forma harmonizar o ambiente dentro da sua casa, trazer alegria para os seus pais, realizar com sucesso as tarefas para ser aplaudido, para ser querido, para ser amado. Enquanto a gente não olha para isso, a gente vai continuar usando o banho, o cristal, a gente vai continuar fazendo todas as terapias possíveis e imaginárias, mas se a gente não colocar o dedo exatamente nesse ponto para mexer esse sistema de impressão que está guardado com isso, a gente vai continuar até desviando de alguns processos mais complexos, mas a gente vai chegar em algum ponto que vai atingir exatamente essa criança. Exatamente esse ponto da nossa formação. Cada um aí tem uma passagem diferente, cada um aí tem um momento diferente da sua história. E às vezes mais do que um momento, né? Eu lembro que eu tinha uma conexão tão grande com a minha mãe, que às vezes eu estava na escola e eu começava a chorar, porque eu sabia que em casa minha mãe estava chorando. Não me pergunta por quê, mas eu sabia. E eu chegava em casa e eu confirmava isso. Eu era muito pequena, gente, eu tinha 6, 7 anos de idade. O nível de conexão energética que a gente faz com a mãe, com o pai, com os irmãos é enorme. Isso pode se estender para outras pessoas também. E a gente tem que compreender isso não só pelo aspecto físico, psicológico, mental, mas também pelo nível energético. Da onde vem essa conexão? Difícil explicar. Por que ela acontece? Eu acredito hoje que para mim tinha a ver com o meu propósito de vida mesmo. Eu já vim dentro dessa situação porque isso me permitiria lá na frente conseguir acessar pontos e pessoas e lugares dentro das pessoas que elas não abrem para ninguém. Porque eu tenho habilidade para isso. Eu fiquei muito tempo já em conexão com isso. Então a gente vai adquirindo esse movimento para justamente conseguir alcançar lá na frente alguma coisa que a gente não alcançaria se não tivesse vivido isso. Mas isso não tem muita importância, na verdade. Eu vejo as pessoas muito aflitas tentando entender por que elas sofrem o que elas sofrem, por que elas vivem o que elas vivem, por que as histórias são como são. Eu também sou um pouco assim. Eu também tenho isso. Mas a verdade é que quando a gente observa o nosso movimento, né, a roda girando dentro da nossa vida, a gente vê que as peças têm um encaixe preciso. Só que a gente não vai conseguir compreender desse lugar e dessa consciência rasa, que está observando só os fenômenos acontecendo. Quando eu entro em contato com essa criança pequenininha, que tem um potencial de energia totalmente orientado para agradar, para não prejudicar, para não atrapalhar, para não gerar um conflito, para não gerar uma tristeza, quando eu acesso essa informação, não é para eu ficar presa ali dentro daquela roda de novo. Não é para eu ficar girando em torno daquela emoção e daquela sensação.
Até porque quando eu era muito pequena, eu tenho certeza que eu não sofria por conta disso. Isso acontecia, mas isso não me impactava. Não da maneira como veio a impactar depois. Porque o comportamento continua se repetindo, de formas diversas. A dificuldade para falar não, a dificuldade para colocar limite, ou o exagero do berro, do grito, da agressividade, da reatividade em circunstâncias que não têm a menor função. A briga interna enorme e constante, porque o mundo sacrifica, porque o mundo judia, porque o mundo me nega, enquanto eu não consigo perceber esse movimento do meu sistema energético, que é muito forte. Quando a gente fala em troca energética, gente, as pessoas chegam falando: ai, eu sou muito frágil, eu sou muito sensível. Ai, essa interpretação teatral é só pra gente desanuviar um pouco, tá? Não tô julgando as pessoas não, porque eu também faço isso, gente. Eu também faço isso. Mas é exatamente essa coisa. Ai, eu sou uma pessoa muito sensível. Eu capto tudo, eu pego tudo. Sim. Mas a questão não tá nesse mundo da hipersensibilidade. A questão tá justamente nesse lugar onde essas coisas repousam, que é esse lugar de medo, de frustração, de pânico. É claro que o mundo vai judiar muito de pessoas que têm um sistema todinho orientado para esse processo, gente. Não importa se o mundo vai ser lindo, justo, perfeito, equilibrado. Os hipersensíveis, se eles não mexerem, enfiarem o dedo na ferida, se eles não cutucarem esse processo ali que gerou e veio já, né, desenvolvido muitas vezes de traumas, porque isso é um trauma. Isso gera um trauma dentro da nossa estrutura interna. Isso fragmenta o nosso ser, gente. E assim, em níveis diferentes, tem pessoas por aí que estão lidando com processos imensos e não conseguem reparar que aquilo é um processo de força, que existe uma força imensa, uma orientação energética poderosíssima e potente em torno daqueles que são muito frágeis e muito vulneráveis. Para você se manter nessa condição, você precisa ter uma tremenda orientação da tua energia. Ela precisa estar muito condicionada. Sistemas energéticos, eles são orientados de uma forma sistemática. Por isso que é o sistema energético. Eles têm uma orientação sistemática. Conforme a gente vai replicando condicionamentos, ele vai aprendendo com a gente como que a gente funciona, e o que a gente aceita e o que a gente acredita. O sistema energético, ele é condicionado nesse aspecto. Para você aprender a dizer não para o outro e não sofrer com isso, não vai ser na primeira vez, não vai ser na segunda, você vai ter que criar todo um condicionamento dentro do teu sistema energético, porque ele vem de um histórico interno de risco, de perigo, de medo. E dessa sensação que a gente dá conta de tudo, sim, não dá. A gente acha que dá. A gente acha que nunca é o bastante. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa pessoa que está vivendo um relacionamento abusivo, que está trabalhando há anos numa empresa que explora, que tem um salário péssimo, que tem uma convivência familiar trágica, dramática, a gente não pode simplesmente apontar e falar assim: você não tem decisão, hein? Ó, você não é uma pessoa de posicionamento, hein? Você não tem autoestima. Você não pode falar um troço desse, porque existe um sistema de impressão enorme por trás dessa pessoa que está desde tempos imemoriais funcionando de maneira condicionada ali. É preciso olhar para isso quando a gente fala de troca energética, gente. Senão não vai adiantar o banho, não vai adiantar o cristal. A não ser que seu caso seja realmente muito, muito pontual, de um momento, de uma coisa específica. O que eu estou falando aqui é sobre questões mais profundas. Porque normalmente a pessoa que tem problema com troca energética, a criatura que passa mal com a energia negativa das pessoas, tem relacionamento abusivo na vida, tem uma série de coisas que nunca consegue colocar no papel, tirar do papel e fazer acontecer na vida real, tem um monte de dificuldade de dizer não, de dizer sim, de ir para frente, de ir para trás, está estagnado. É um conjunto de coisas, gente. É um conjunto de coisas. Nunca é uma coisa só. Nunca é só a hipersensibilidade energética. Então, é muito raso a gente ficar olhando para essas coisas e ficar só tentando definir como que a gente vai lidar com aquilo que está acontecendo naquele momento. Vai ser inevitável a gente falar: eu vou me afastar dessa pessoa. Ou eu vou ficar dentro dessa relação, porque eu não tenho para onde ir, porque eu sou frágil, porque eu sou vulnerável, porque eu aguento,
Eu aguento esse tranco, eu aguento mais um dia, eu aguento mais uma semana. E essa percepção vem dessas estruturas lá de trás. É libertador quando você enxerga que esse processo não é a sua natureza, é um condicionamento que foi aprendido. Você não é dessa maneira que você se apresenta energeticamente para o mundo. É a maneira como você aprendeu a ser. É a maneira como te ensinaram que você deveria ser para não criar problemas. Por isso que esse trabalho que eu faço, que muita gente bacana faz também, de formas diferentes, mas faz dessa conexão com a essência natural e primordial da energia, ela vai colocar você antes do bracinho quebrado, entende? Ela vai colocar você antes do movimento de energia ser condicionado para atuar dentro do mundo de alguma forma. Isso é difícil de acontecer, gente. Olha, se eu contasse para vocês nesses anos todos trabalhando como facilitadora, as pessoas chegam muito perto da essência. Elas chegam muito perto desse ponto antes do bracinho quebrado. Elas chegam muito perto. Só que elas mesmas recuam para trás porque elas se desconhecem dentro de uma natureza livre, pulsante, independente emocionalmente. Elas recuam, elas têm medo de ficarem sozinhas, de enlouquecerem, de perderem o controle. Elas têm medo de perder a mãe, perder o pai. O medo é o mesmo ainda, ele continua ali. O medo da mãe ficar furiosa e se voltar contra você e judiar de você, judiar do seu irmão, judiar das estruturas mais preciosas que você tem na sua vida. Ou submeter a uma força, a uma autoridade, constranger, humilhar, ridicularizar. Cada um teve o seu bracinho quebrado, entende? Eu tô falando do meu aqui. É claro que não foi só isso. Teve muitas outras histórias na minha vida. Eu vim de uma situação de profundo trauma em muitas coisas. E eu me orgulho muito hoje de conseguir trabalhar com isso, porque é daí que eu consigo ajudar as pessoas muitas vezes. Ela está com um discurso, a pessoa ali, ela está falando sobre a questão profissional, sobre a definição da carreira, sobre o movimento afetivo e amoroso na minha vida. E eu fico me perguntando quanto tempo ela vai tentar ainda disfarçar, colocando a mãozinha no Velotrol. Porque é isso que a gente está fazendo. A gente está focando nessa coisa de não vou mais criar problemas para mim, para o mundo, vou resolver as coisas, mas o ponto não é esse. Quando a gente fala de troca energética, gente, a gente precisa lembrar que o que a gente está conversando com campos energéticos é o básico. O primordial, o saudável, o livre, está sempre presente. Está ali, é o potencial intrínseco de todo ser. Por isso que eu falei, não tenha pena. Observe que por trás daquilo existe uma potência que está se transformando a partir da história que aconteceu. A gente não vai aceitar, a gente não tem que aceitar nenhum tipo de condição, simplesmente porque aquilo vai ajudar a pessoa a evoluir. De maneira alguma. A gente saber dar o grito de liberdade é fundamental. Agora a gente tem que entender que todo potencial precisa encontrar uma forma de chegar no mundo. E muitas vezes é através disso. É através desses incômodos, dessas queixas, desse monte de horas e horas e horas e horas em que você sente sua energia cair, seu ânimo desaparecer, sua vontade de viver sumir. Por causa da energia das outras pessoas, por causa da frequência energética do mundo, por causa das questões externas que estão acontecendo. É desse lugar que a gente vai recuperar a nossa conexão primordial, que muitas vezes nem os nossos pais, nossos avós tiveram condição de chegar. É um privilégio para a gente poder olhar as histórias desse lugar. Minha mãe não teve esse privilégio. Ela morreu muito antes de conseguir fazer essa transcendência do que aconteceu com ela. E muito possivelmente vocês são representantes também de uma geração que foi embora sem conseguir chegar nem aos pés de uma liberação do sofrimento que viveram. Por isso que é um privilégio nosso hoje estar aqui vivendo a história desse lugar. Por isso que a gente não tem que ficar se escondendo atrás de paliativos, de coisas superficiais, para a gente se sentir melhor só naquele momento. Se a gente quer honrar a nossa linhagem, a nossa ancestralidade
e todos que se perderam no meio dessa bolha gigante de ilusão, de condicionamentos que aprisionam, se a gente quer honrar isso, a gente tem que começar a se aprofundar nesse mundo interno para pegar aquela criança ali, ó, que tá com o bracinho quebrado e falar: ei, você pode sentir dor, você pode mostrar o que está acontecendo. Você não tem que ter medo de deixar de ser querida, amada, desejado, de ser forte, de ser... Não posso falar palavrão, né? Eu ia falar um palavrão. De ser o bonzão, entende? Você pode não ser nada disso e ainda continuar sendo amado, ainda continuar sendo querido, ainda continuar sendo uma peça importante na vida das pessoas. Você pode conquistar muita coisa do seu lugar de vulnerabilidade, de fragilidade, com as suas dificuldades, com o seu sistema de impressão do jeito que ele é hoje, do jeito que ele está funcionando hoje. Você só precisa se comprometer, a partir de hoje, a não ficar mais perdendo tempo com o colega de trabalho, com o chefe, com as situações externas. Não estou dizendo que isso seja fácil, tá, gente? É o nosso desafio. A gente sempre vai projetar para fora, porque dói pra cacilda. Dói pra cacilda a gente olhar para dentro. A gente tem que fazer isso. Dói pra caramba, sabe? Isso é um processo que sempre que a gente faz, a gente vai sentir essa dor. Mas ao mesmo tempo é liberador. É libertador. É um agente de mudança real na nossa vida. Porque é aí que a gente socorre o que precisa de fato ser socorrido, sabe? É a mesma coisa de você chegar numa comunidade carente e você ficar só jogando comida para aquelas pessoas ali. Roupa, diversão. Não é só isso, né? Titã já dizia. A gente não quer só comida. Não é isso. Isso resolve uma parte importante, mas é uma parte do problema. Com a nossa vida interna e privada, gente, com o nosso processo de autoconhecimento é a mesma coisa. Você tá jogando só comida, remédio e oportunidade de alguma outra coisa, só isso, e tá achando que isso vai ser o bastante? Não, a gente tem que enxergar a humanidade que existe por trás disso. A gente tem que entrar nessa comunidade. A gente tem que olhar essas pessoas e criar uma conexão amorosa e afetiva com elas. Pra gente, não pra elas. Isso é vital. Pra gente, não é pra elas. Não é pra salvar, resgatar os que estão em situação mais difícil. Não é pra elas que a gente faz isso. É pela gente, é pela nossa dignidade, pela história da nossa linhagem, pela honra de tudo aquilo que aconteceu antes da gente. Por isso que ficar só jogando uma solução ali para cima do outro é fácil, gente. Vai pegar a mão da criança que realmente está sofrendo e faça isso com você, dentro de você, para você perceber como é muito mais tranquilo ficar sentado projetando o problema lá fora. As energias negativas, o campo energético negativo. Existe? Claro que sim. Você imagina o campo energético que eu já não carreguei por aí, denso, pesado e difícil, porque eu não tinha consciência dos processos que eu fazia. Eu não tinha consciência do sistema, da movimentação energética que acontecia dentro do meu campo por conta de histórias que eu nem lembrava mais, por conta de coisas que estavam condicionadas e mecanicamente se repetindo ali dentro de mim. Eu colocava uma roupa bonita, uma maquiagem maravilhosa, e ia em direção às pessoas fazer conexão, mas quem ia? Era eu? Ou era a menininha com o braço quebrado que não podia mostrar isso para o mundo? Eu quero que vocês pensem nesse episódio, que a gente vai depois para o outro, onde a gente vai falar um pouco mais sobre as questões mais triviais, né? Vamos falar sobre as coisas mais comuns a respeito das trocas. Mas eu quero que antes disso acontecer, antes de vocês começarem a pensar soluções, já que no outro episódio a gente falou sobre a profundidade das conexões, a necessidade das conexões, por que a gente está interligado, por que isso aqui tudo é uma grande rede, por que as coisas estão acontecendo desse jeito. Nesse, eu quero que vocês entendam que todas as trocas energéticas na vida de vocês estão acontecendo a partir desses pontos de integração, porque tem os pontos felizes também na nossa vida, que a gente pode até gravar um episódio para lembrar sobre isso também, né? Que os pontos felizes, por exemplo, quando eu dei a luz aos meus filhos,
É um ponto até hoje, um gatilho para mim imenso, para eu me identificar com a minha natureza primordial. Ali não teve dúvida que eu vivia dentro de uma esfera muito maior do que a minha mente me deixava acessar todos os dias na vida comum. Quando eu vi os meus filhos saindo de dentro de mim, e eu sem precisar programar e nem fazer planilha de nada, gente, foi natural o negócio. Eles saíram com 10 dedos, tanto no pé quanto na mão, e eu não precisei fazer nada. Quando eu olhei aquilo, eu falei, caramba, esse lance de natureza existe mesmo, gente. Não é ficção. Quando isso aconteceu na minha vida, foi um gatilho de integração. Mas a gente carrega e sustenta um monte de fragmentações. E essas lembranças, elas são importantíssimas para a gente acessar o nosso potencial de força dentro da nossa história. Não está lá fora a questão das trocas energéticas, está nisso aí. Porque a partir do momento que eu identifiquei esse ponto e tantos outros que vieram depois, porque esse ponto ele começou a gerar uma série de outras manifestações na minha vida abusivas, doloridas, violentas, realmente de atração para dentro desse movimento, para eu poder me libertar dessa dor. A gente fica replicando uma série de vivências, de ciclos muito duros para a gente conseguir se libertar disso. É cruel, mas é real, acontece. A gente fica repetindo ciclos, então, com relacionamentos com psicopatas, com pessoas abusivas, com pessoas violentas, permitir, ter uma margem de permissão imensa das pessoas fazendo as coisas. Eu tive que passar por tudo isso para poder identificar que não é um mundo que era muito ruim. Não era eu que não sabia fazer escolhas, que era meio tapada, meio boba. Quantas vezes eu não ouvi isso, até de terapeuta, gente? Quantas vezes? Você não tem força. Você não sabe canalizar a tua energia, me dá isso aqui que eu vou fazer. Pera. Quem que tá no movimento? Quem que tá acionando isso? Aonde e da onde isso tá surgindo? Eu já vivenciei muitas coisas e eu tive que aprender a fazer esse movimento muitas vezes sozinha. Porque as pessoas também não estão preparadas, porque isso dói. Se eu for fazer isso com você, isso vai doer em mim. Eu tenho que estar apta para viver essa dor em mim. Então tudo isso tem que ser visto na hora que você vai trabalhar, por exemplo, com outras pessoas. Porque se você não sabe vivenciar a sua dor, como é que você vai lidar com a dor do outro? Como é que você vai acolher a dor do outro? Você vai ficar só afagando o ego da pessoa para ela se sentir melhor? Não. Você vai ter que mostrar para ela, assim, tá vendo essa criança chorando aqui? Tá vendo isso aqui? Então é isso aqui que está se reproduzindo para lá e para cá. Quando a gente vê a cultura fake de maquiagem a respeito dos assuntos na mídia, nas redes sociais, a gente vê uma camada que é bonita, que existe de verdade. Esse processo é lindo, gente. É lindo, porque no dia seguinte que a gente fez esse processo de dor, a gente está com uma vivacidade, a gente está em conexão de novo com a nossa energia, a gente está num movimento de abertura para a vida imenso, porque a gente já não abandona mais as nossas fragmentações, as nossas essas partes partidas, né? Picadas, jogadas para escanteio. A gente já não abre mais mão da gente. Eu não sei nem o que está acontecendo hoje na sua vida, qual que é o fenômeno que está acontecendo e se apresentando hoje, mas eu posso te garantir que isso está sendo comandado e liderado por um sistema de impressão do passado, que veio da tua linhagem, que veio da sua ancestralidade, que tua mãe e teu pai te ensinaram, que teus irmãos perpetuaram e que você continua até hoje repetindo isso, achando que é só uma questão de compreensão maior. E não é. A gente tem que entrar na comunidade. A gente tem que parar de acreditar que só esses movimentos vão resolver as coisas. A gente tem que realmente entrar nesse ponto que precisa da gente. Não porque a gente vai ser o salvador, né? Voltando a Tina Turner, a gente não precisa de novos heróis. A gente não resgata a nossa criança interior, a gente não vai trabalhar numa comunidade, a gente não entra num trabalho voluntário porque a gente vai ajudar as pessoas que estão oprimidas e sofridas. Isso é casca, gente. Isso é a superfície. A gente está fazendo aquele movimento pela gente, pra gente, com a gente. Então, assim, quem me segue, quem gosta do meu trabalho, quem se identifica comigo, sabe que eu não fico nisso. Né? Dizem que é o sol na casa 8. Não sei se é,
Mas eu vou muito além. Porque para mim foi a única coisa que me trouxe o ânimo, a disposição, que me fez largar mais de 10 medicamentos controlados que eu tomava por dia. Foi isso, gente. Muito mais simples do que eu poderia imaginar, mas envolvia mexer nesses pontos. Envolvia olhar para a vida desse lugar. Tem muita gente, como eu falei lá no começo, que não está no ponto disso, que ainda precisa ficar trabalhando numa outra camada. Mas o que eu quero deixar aqui é essa notícia, que existe um lugar, existe uma forma, existe um ponto em que a gente vai soltar essas histórias que aconteceram com a gente. A gente vai liberar as pessoas que fizeram a gente sofrer. A gente vai soltar o sofrimento e as questões internas que a gente tem e vai começar a entrar em associação com o espírito, com a força do nosso espírito e do espírito da tua mãe, do teu pai, das pessoas que cruzaram o teu caminho. A vida é muito mais do que as histórias que a gente viveu. É muito fácil eu sentar e ficar projetando a culpa no outro, mas a vida é muito mais do que isso. E enquanto a gente ficar nesse exercício, a gente está perdendo a porção mais valiosa. Da próxima vez que alguém fizer alguma coisa com você, lembra da criança com o bracinho quebrado. Lembra que muito possivelmente ela está escondendo de você alguma coisa que dói pra caramba, para você não enxergá-la de um jeito diferente. E você também pode estar fazendo a mesma coisa. Como é que a gente vai se conectar de forma íntima e profunda e intensa num mundo desse? Você vai lá para rede social, você vai para o aplicativo de relacionamentos. Você acha que você está se relacionando com quem? Com as pessoas como elas são? Né? No seu estado pleno de espírito? Essa dança primordial liberada? Não, não. A gente precisa começar a se transformar em agentes que disparam isso no mundo. Não a dor, mas a liberação da dor. Só que não tem como a gente fazer isso se a gente não olhar para esses pontos. E meu convite é que vocês essa semana comecem a pensar nesse sistema de impressão que está atuando dentro de vocês. Quais são as histórias que vocês estão levando para dentro das novas histórias? Quais são os comportamentos que vocês aprenderam a ter por medo, por receio, por se sentir oprimido, reprimido, descartado, frustrado, rejeitado, renegado, enfim. A gente vai ter que conhecer isso, gente. Cada um, tem sua história. E o bom terapeuta é aquele que sabe preservar a pessoa do sentimento de que ela é ruim por causa de tudo isso que ela viveu. Não é aquele que vai levar ela à cura, não é aquele que vai levar ela para o ponto de liberação completa da dor. Isso só ela vai conseguir fazer. É aquele que vai dar o colo e o amparo e vai continuar mantendo a conexão afetiva e amorosa. Porque todos nós temos medo, um tremendo medo de mostrarmos quem nós somos e o outro parar de gostar, parar de admirar, parar de querer a gente perto. O terapeuta é a pessoa que faz isso, que cria a conexão afetiva e amorosa e sustenta ela mesmo na hora que o caldo está bem grosso, está bem sujo e está bem difícil da gente mexer. Não solta a mão, fica ali. Não apoiando, passando a mão na cabeça e falando como você é linda, como você é maravilhosa. Não. A gente não precisa disso. A gente não precisa de alguém que vem falar, você pode mostrar a sua dor, neném, mostra tudo. Não, a gente não precisa disso. Isso quem faz é o ego. Tá assim de movimento do ego pra gente fazendo isso daí. Não é isso que a gente precisa. A gente precisa de alguém que olha pra gente e fala assim, eu tenho alguma coisa parecida com essa que você tá sentindo aqui também. Vamos junto, então. A gente trabalha isso junto. É isso que o mundo precisa. É essa aproximação entre os seres que as pessoas precisam. É essa conexão de afeto e de amor, mesmo na hora que o caldo engrossa. Mas para eu fazer isso, eu tenho que estar num lugar onde eu sei colocar limite, onde eu sei impedir que aquilo passe do ponto natural, saudável. E a gente vai chegar lá, viu? Nessas conversinhas aqui, a gente chega lá. Semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre trocas energéticas, mas esse ponto de hoje é para definitivamente nunca mais você falar é a energia do chefe que está fazendo isso comigo. Não é. Tem coisa muito mais importante do que o chefe aí dentro que está esperando você olhar. Olha para isso.
se você sofre com processo de energia negativa, com trocas complexas, se você vive dentro de um mundo muito pesado energeticamente, é a hora de você libertar isso. Faça esse resgate por você, com você e para você, viu? É isso, meus amores. Nunca é fácil, mas é bom quando termina. Ai, ai, ai. Bora lá, gente. Boa semana. Até mais.